da condição humana, do valor que nós damos a essa floresta. E ao se estabelecer uma disputa muito importante do ponto de vista das corporações internacionais e globais que controlam o crescimento econômico e o desenvolvimento, como ele está colocado hoje, por exemplo. Hoje nós temos isso de uma maneira muito clara, evidente, eu diria, nos Estados Unidos da América do Norte, a partir dos interesses que sustentam a candidatura e o governo do Donald Trump. Né? São os magnatas do petróleo. Né? Então, por que é que os encontros internacionais, a COP15 em Paris, que estabeleceu os limites de aquecimento global, né, um compromisso entre 197 países para que nós não ultrapassemos a medida de 1,5 a 2 graus de elevação de temperatura, os níveis pré-industriais, estamos na iminência de sofrer um impacto terrível, né, do ponto de vista da elevação dos oceanos e tudo mais, porque esses interesses que comandam a política de Estados, simplesmente a americana, norte-americana, estadunidense, né, para as questões ecológicas, que simplesmente virou as costas a esse problema. Portanto, não há uma sensibilidade do ponto de vista institucional norte-americano para que se dê sustentação a compromissos mais sérios no sentido de preservação ambiental, e o presidente Trump simplesmente virou as costas ao acordo e se retirou do acordo, um país importante como é os Estados Unidos. Ou seja, isso mostra que há uma disputa de fundo, né, uma disputa extremamente importante entre dois modelos de desenvolvimento. Aquele que privilegia o lucro, que trata a natureza como uma coisa, e aqueles países, enfim, aí eu acho que é importante se chamar a atenção para a participação das ONGs, locais, regionais, internacionais e globais, que trazem à luz esse problema, que lutam pela preservação do meio ambiente enquanto um valor intrínseco, enfim, e da vida, sobretudo, como paradigma central. Hoje, Beatriz, eu queria dizer duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a gente não pode só depositar no direito e na questão jurídica a responsabilidade de transformar essa realidade. O direito também tem limites, né? Claro. O judiciário também tem limites, a gente está vendo aí as decisões a todo momento que surgem, né? Os juízes muitas vezes atribuem as questões que julgam, empregam as questões que julgam com seus valores pessoais e não seguem o direito. Há pouco tempo surgiu uma questão dessa em relação a um episódio que nós enfrentamos agora do ponto de vista crítico, né? Que é a divulgação daquele episódio, enfim, que foi atacado pelo rapaz que está na Rússia, agora me foge o nome. Ou seja, o direito muitas vezes empresta um julgamento que não é aquele conectado com esses valores. Como, né? Como? E como? Isso está cada vez mais comum. Então é necessário que a sociedade coloque limites. Se o direito não é capaz de nos oferecer as soluções, por outro lado, as soluções estão sendo construídas. E a partir da América do Sul, que é muito importante, né? Nós estamos também a partir de outros valores que vêm sobretudo do Equador, como uma experiência sem precedentes em nível global, né? No sentido de atribuir à natureza um valor intrínseco. O Equador estabeleceu na sua Constituição, através de uma Constituinte que realizou no ano de 2008, fixou lá no artigo específico a natureza, a pátria noma, como sujeito de direitos. Né? Isso é muito importante porque inverte o paradigma antropocêntrico, como eu chamei a atenção antes, para um paradigma biocêntrico ou ecocêntrico, ou seja, retira o homem do centro do aspecto valorativo e coloca a natureza como um sujeito de direitos, ou seja, algo que tenha que ser entendido e concebido e respeitado como tendo um valor em si próprio. Né? Então isso é muito importante porque criou em nível mundial o que nós chamamos hoje, isso está em vigor hoje, que eu estou dando aqui é uma informação bem recente, um fenômeno que nós estamos chamando de choque biocêntrico, ou seja, se criou a partir da experiência do Equador, mas não só do Equador, da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia e aqui do Brasil também, com a ação do Ministério Público Federal, uma inversão da lógica de proteção da natureza e da biodiversidade, né? Que ataca
ataca as raízes da ontologia da modernidade, ou seja, coloca em discussão, bom, nós existimos para quê como espécie humana? Para ocuparmos, devastarmos e destruirmos o planeta à nossa bela vontade? Ou será que a natureza tem um valor em si próprio, né, que deve ser respeitado como tal? Então, um campo de discussão teórica e também prática, isso começou aqui no Brasil lá com a ação do Ministério Público no Rio, no Pará, no estado do Pará, através da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, onde foi introduzido no direito brasileiro essa discussão de que a natureza é algo mais do que aquilo que o homem diz que é. Né? Que é um sujeito de direito também. Um sujeito de direito também. Essa é a discussão, Beatriz, mais avançada hoje em termos jurídicos. Nós consideramos isso como um tema de fronteira, como nós chamamos, que está colocada hoje. Que tem a ver com a raiz do problema do desenvolvimento e, por consequência, da crise ecológica. Sim, Renato, assim, trocando em miúdos para nós, significa que uma árvore, um rio, um bioma, ele passa a ter direitos como tem uma pessoa. Claro que direitos relativos à existência dele, mas eles começam a vê-lo como um sujeito. Sim, mas isso também tem que ser considerado com uma certa cautela, porque, em primeiro lugar, que o judiciário ainda aqui no Brasil, sobretudo, não é aberto a isso. Claro que não, né? Óbvio. No Equador, nós temos uma experiência muito importante, que foi a primeira experiência mundial onde um rio entrou em juízo e ganhou. O rio representado, o rio, chama-se Rio Vilacamba, mas também tem outro caso na Colômbia, que é o rio Atrato. Né? Esse rio entrou em juízo como sujeito de direito representado por pessoas humanas. No caso do Equador, foi uma dupla de norte-americanos que morava na bacia desse... Sim, como eu, que estou com problema, eu contrato um advogado. Exatamente. O Rio, nesse caso, faz isso através de uma ONG ou através de uma pessoa. Exatamente. Ela seria, vamos dizer assim, a procuradora, ou enfim, fantástico, né? A viabilizadora, vamos dizer assim, jurídica deste interesse que parte daquele ser, né? O centro o centro jurídico é aquele ser que é atacado, é degradado, que por sua vez também causa, em função dessa degradação, reflexos para a espécie humana, porque isso tudo tem a ver com a sobrevivência da própria espécie humana, né, Beatriz? Claro. Então, uma questão revolucionária. Se nós protegemos a floresta amazônica, como ela já é protegida juridicamente na Venezuela, ela considera já como sujeito de direito lá. Protegemos a floresta como um sujeito de direitos, a gente estabelece um outro nível de proteção, a exemplo, por exemplo, do que aconteceu no passado com a escravidão. Os escravos foram um dia libertados, por quê? Porque eles deixaram de ser coisas e se transformaram em sujeitos. Com as conquistas feministas foi a mesma coisa, ou seja, só respeita, infelizmente, alguém quando tu atribui àquela pessoa, àquele ser, uma condição de sujeito. Enquanto ela for coisa, ela não vale nada. Né? Essa é a questão. Mas voltando à questão da tua pergunta, que é muito oportuna. Então, em termos de direito brasileiro, tudo tem que ser discutido do ponto de vista dos efeitos de uma decisão que considere a natureza como sujeito de direitos. O problema, a questão é que ela tem que ser estabelecida, porque não há mais como. Nós precisamos de algo que supere o próprio direito ambiental. Se fala hoje, por exemplo, já num direito ecológico. Né? Se estabeleceu agora, ultimamente, um campo de discussão jurídico que é exatamente o direito constitucional ecológico. Veja bem que já não se fala mais em direito constitucional ambiental. Claro que existem os autores que sustentam isso. Né? Mas o que está colocado é essa ideia de valores próprios da natureza. Nós temos que avançar no sentido de descobrir caminhos jurídicos, já há muitos exemplos para isso. Né? Felizmente, os exemplos estão se multiplicando no mundo inteiro, seja aqui no Brasil, na América do Sul, o Rio Ganges, por exemplo, na Índia, hoje já é protegido, na Nova Zelândia há decisões judiciais nesse sentido também. Isso nem se sabe, né, Renato? Porque eles mantêm silêncio total, né?
Daí a importância de rádios como a Manaus, da atuação, Beatriz, entende? Isso se multiplica, porque na realidade uma discussão avançada e revolucionária. Por exemplo, você tem ideia, na Argentina hoje já tramita no Senado um projeto de lei para incluir os direitos da natureza na Constituição Federal da Argentina. Com esse nível de olhar, né? Que deixa de ser um olhar. A natureza é um olhar valorativo em relação à natureza. Bom, se o rio vai ter capacidade jurídica, é uma coisa que tem que se discutir. A personalidade e a capacidade jurídica são conceitos diferentes e que exigem um aprofundamento muito grande. Né? Mas os animais, por exemplo, os direitos dos animais entram nessa mesma vertente. Ou seja, a gente tem que discutir essa possibilidade. E a partir de uma abertura ecológica, de uma interpretação ecológica da Constituição e das leis, estabelecer outros níveis de proteção. É algo a ser construído, com boas referências já mundiais. Agora, a pergunta, assim, tu acha que dá tempo? Bom, a questão do tempo, sob esse aspecto, Beatriz, eu, sinceramente, na minha opinião, acho que é irrelevante. É evidente que nós estamos já muito atrasados, mas nós temos que começar. Não, que a gente tem que fazer, tem, com certeza que tem. Mas, assim, vendo um processo como aquele da Austrália, o processo de devastação da Amazônia, a questão dos grãos, a questão das sementes, me assusta muito quando eu leio alguma coisa sobre essa questão das sementes, por causa do monopólio absoluto de coisificação mesmo das sementes, né? Sim. Então, assim, é como se a gente tivesse no limiar, assim, tá? Na porta, ou faz agora ou se cala para sempre, entende? É exatamente isso. Eu acho que, mas é por isso, Beatriz, que essas questões têm que vir à pauta, né? Elas têm que entrar na ordem do dia. A sociedade, nós sofremos um problema que foi um problema histórico já. Veja que desde os gregos, passando por São Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, por São Francisco de Assis, a natureza, os filósofos da antiguidade conceberam de uma forma muito clara que existe algo além na natureza que dá a ela um aspecto valorativo intrínseco, independentemente da valoração humana, por exemplo. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, a gente reconecta a espécie humana com a natureza. Nós viemos da natureza, né? Nós somos um aglomerado de células que ganham vida na água, segundo os cientistas, está comprovado cientificamente, não sou eu que estou afirmando isso aqui, né? E que se desenvolveu até se adaptar à vida terrestre, por consequência, evoluiu até por meio do macaco, dos sinos, até chegarmos onde estamos. Isso é constatado do ponto de vista científico, a teoria da evolução, enfim, uma série de questões que já foram muito debatidas no nível mundial, né? Portanto, nós somos parte, nós não somos algo separado da natureza, nós somos natureza e ser humano são uma coisa só. No momento que nós entendemos isso profundamente, não do ponto de vista do discurso, nós vamos estabelecer uma espécie de ecologia, de educação para uma espiritualidade ecológica. Isso é muito importante. Ou seja, apontando para outro estilo de vida, educando para uma aliança entre a humanidade e o meio ambiente, para um processo de conversão ecológica. Claro. Isso é tão importante que o Papa Francisco, por exemplo, lançou uma encíclica para discutir esse problema. Hoje ele discute isso do ponto de vista global e é tido, inclusive, esse pensamento, a ecologia integral, como exatamente colocando esse imbricamento, né, essa ligação inexcusável inquestionável entre o ser humano e a natureza como um paradigma de uma similitude, de uma similaridade entre homem e natureza que é total. Ou seja, nós dependemos do que acontece na natureza, do que acontece com a natureza, e a natureza também depende, por sua vez, do que acontece conosco. Isso
é colocado hoje, inclusive, por pensadores ecológicos de esquerda, inclusive os teóricos da ecologia profunda, de outras escolas, como a nova ecologia. Então, os exemplos, Beatriz,